Jesus. Amém, amados? Bom dia, paz do Senhor. Podeis assentar. Manu, ainda tem revista da classe aqui? Irmãos, antes de eu efetivamente começar a nossa lição, eu queria informar os irmãos que ainda dispõe de algumas unidades lá atrás com a Manu. Então, se você ainda não adquiriu a revista para participar aqui da nossa EBD, você pode fazer a aquisição ali atrás com a Manu por apenas R$10. Você não é obrigado a adquirir esse exemplar, mas eu indico que você adquira, porque é importante que você possa estar acompanhando o estudo, né? E não só isso, mas você também ficar de posse do material, para que durante a semana você também se debruce nele em leitura, para no domingo você possa, inclusive, participar ativamente da aula. Nós temos essa prerrogativa na Escola Bíblica Dominical e nos cultos de quinta-feira, de você participar ativamente, né, dando aí a sua contribuição em relação à aula. Então, eu queria dizer aos irmãos, se vocês ainda não adquiriram a revista e quiserem adquirir, a Manu ainda vai ficar um tempinho ali atrás antes de ir para a classe dela. Então, se você quiser adquirir, você pode ir ali atrás, procurar a Manu, né? Custa apenas R$10. Você pode pagar em espécie ou tem um QR Codezinho ali do Pix da igreja para que você envie esse valor, tá bom? Queridos, hoje nós estamos dando início a uma nova revista, né? A revista aí do segundo trimestre de 2025. Na revista passada, e eu não vou fazer a recapitulação dos temas, porque a pastora Lídia fez isso aqui na aula passada, né, rememorando aí alguns tópicos da nossa primeira revista. Mas hoje, nós temos uma revista que fala sobre o Evangelho de João, né, e o Verbo se fez carne na perspectiva e no olhar de João, né, do apóstolo do amor. E a nossa primeira lição, que é basicamente uma introdução à nossa revista, ela fala sobre o primeiro tópico, é a mesma nomenclatura, o mesmo nome, basicamente, da nossa revista, que é o Verbo que se tornou em carne. E antes da gente ir para os tópicos, eu queria, até quem ainda não adquiriu a revista, para que pudesse também acompanhar, a gente tem alguns textos para ler. Primeiro, o texto áureo proposto para a nossa lição, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A nossa verdade prática diz: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem, para redimir os pecadores. E a nossa leitura bíblica em classe, que eu queria que você pudesse acompanhar. Os que estão de posse da revista, na revista tem essa leitura. Os que não estão, vocês possam abrir a Bíblia de vocês lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Nós iremos ler todo o texto, são 14 versículos. Nós iremos ler do 14. Vou dar um tempinho aí para você localizar. Obrigada, Tiago. O texto diz assim, eu vou ler a versão que está aqui na revista, tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem
no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Queridos, antes de passar para alguns tópicos da nossa lição, queria fazer uma breve introdução com você. Quando nós nos debruçamos, principalmente na leitura da palavra, a gente, muitas vezes, principalmente em relação aos 4 evangelhos, a gente lê uma história em um evangelho e às vezes a gente percebe que as histórias vão se complementando, né? Às vezes a gente lê a história, por exemplo, da ressurreição da filha de Jairo. E a gente lê em uma descrição em um dos evangelhos, e a gente vai percebendo que o outro agrega um pouco mais na história. Às vezes um pouco mais resumida, às vezes um pouco mais encharcada em detalhes. E a gente vai percebendo como eles são, né, de fato se completam. Mas em relação ao evangelho de João, o que a gente percebe no evangelho de Mateus, imagina que alguém vai começar a escrever um livro. Imagina que você é um escritor e vai começar a escrever um livro. Então, Mateus, no evangelho de Mateus, quando a gente vê o início, primeiro capítulo de Mateus, o que é que a gente vê lá? A gente vê ele começando pela genealogia de Cristo. A gente vê Cristo sendo anunciado pela sua genealogia. Então ele começa ali uma descrição, para dizer quem era aquele homem que ele retrataria. O Jesus que estava sendo apresentado, estava sendo introduzido através da sua genealogia. Quando a gente vai, se você puder inclusive acompanhar, se você abrir a sua Bíblia e for lá, no segundo evangelho, que é o evangelho de Mateus, você vai perceber que a história já começa com um anúncio, inclusive, da história do próprio João Batista, anunciando ele mesmo, esse Cristo. Então, Marcos, o livro de Marcos, o evangelho de Marcos, começa a sua descrição da história de Jesus, como ela começou a ser anunciada para o povo, com a proclamação do reino através de João Batista. Quando a gente se debruça no evangelho de Lucas, e você avançar um pouquinho, você vai perceber isso, o evangelho de Lucas é o evangelho mais minucioso acerca da história de Jesus. E aí ele começa, não falando de João Batista, mas, propriamente dito, da história, mas da anunciação do seu nascimento. Então ele começa até falando sobre este homem que iria começar anunciando a história de Jesus. E a gente percebe que cada evangelho tem a sua particularidade em relação ao anúncio da sua escrita. Mas no evangelho de João, diferente dos outros, João começa falando de um tempo, não quando Jesus estava aqui, já nascido. Ele vem falando do Jesus que era antes. Do Jesus que estava com Deus, do Jesus que era Deus, que é Deus. Então ele começa esse anúncio proclamando Jesus de uma forma diferente do que os olhos dos outros evangelhos. Porque ele anuncia essa natureza divina de Jesus, diferente dos demais evangelhos. E por isso é tão interessante a gente olhar a perspectiva de João a respeito da história de Cristo, principalmente para aqueles que estavam aqui participando da nossa revista anterior, onde a gente teve tanto esse anúncio e essa propagação da verdade de que Jesus era Deus, de como era o comportamento de fato humano e divino de Jesus sobre a terra. Então o evangelho de João, ele traz essa ideia. Jesus era antes. Ele é Deus e ele era antes. E aí, a gente vem propriamente dito para os tópicos da nossa lição e a gente vai discorrer algumas coisas. E é importante, com o avançar, que algumas coisas a gente tenha bem fixado na nossa mente. Porque tem alguns termos que às vezes são confundidos e pode gerar alguma confusão em relação à nossa interpretação do próprio Evangelho de João. Mas conforme a gente for avançando, se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa a acrescentar, pode levantar a sua mão, tá?
Eu não sei se tem alguém aí de posse de microfone, mas está ali. Obrigada. Ronan está ali de posse do microfone, então se alguém quiser participar, é só levantar a mão e ele leva o microfone até você, tá bom? Então, como eu falei para você, essa primeira lição da nossa revista, ela é de fato um resumo e uma introdução mesmo à nossa revista, né, no decorrer das próximas lições. Então, a gente vai se ater a alguns detalhes que no avançar da revista a gente não tem. Então, por exemplo, a autoria deste evangelho. Você pode falar assim, mas Camila, é tão claro, né? A autoria, quando a gente fala de um determinado livro, principalmente intitulado O Evangelho segundo João, né? Mas, mesmo assim, havia entre algumas pessoas algumas dúvidas, né? A gente vai ver, por exemplo, que eu vou citar para você, tem algumas evidências externas que fizeram, né, com que a igreja acreditasse na autoria de João acerca de fato desse evangelho. E uma dessas evidências é que um dos pais da igreja primitiva, que era Irineu, ele foi discípulo do apóstolo João e ele testificou acerca dessa escrita. Então, ele disse à igreja que João escreveu este evangelho. E a partir deste momento, a igreja assumiu essa verdade. Além disso, a gente tem uma evidência interna a respeito dessa autoria, que diz que João, essa carta, né, ela foi escrita por um judeu palestino, por uma testemunha ocular, como a descrição no próprio evangelho, e pelo discípulo que Jesus amava. Então, a gente tem essa referência acerca de João. Então, essa autoria, né, é inquestionável. O próprio livro traz, inclusive, a respeito da data, e a gente tem ali dos escritos entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Inclusive, há esse relato dizendo que João escreveu esse evangelho muitos anos depois, inclusive quando estava em Éfeso. Né, ele faz esse escrito, esse registro, né, do evangelho. Então, eu sei que não há muitos questionamentos acerca da autoria e data, porque são coisas fixadas, né? Mas, só para deixar claro para você que, de fato, foi João. Eu sei que, acerca de vários livros da Bíblia, volta e meia surgem alguns questionamentos. A gente vai ver, por exemplo, talvez o mais conhecido entre eles seja o livro de Hebreus, né? Que as pessoas falam, foi escrito por Paulo, não foi, foi... E, de fato, há confusão em alguns desses registros. Mas, o Evangelho de João, não há dúvida quanto a isso, porque foi testificado pela própria membresia da igreja, pela própria igreja primitiva, assumindo ali João como o autor deste Evangelho, tá bom? Esse Evangelho de João, ele foi escrito, né, trazendo, como eu disse para você no início, trazendo essa verdade absoluta da divindade de Jesus. Se a gente olhar, por exemplo, todos os outros evangelhos, os outros 3 evangelhos, a gente vai perceber que não há uma descrição tão clara, afirmando e enfatizando a divindade de Jesus quanto o evangelho de João. Por isso ele é tão diferente dos outros. E por isso que até os estudos referentes a ele é diferente, porque trata mais sobre essa parte mesmo divina de Jesus. No segundo ponto, a gente tem o propósito do Evangelho. O Evangelho de João, esses tópicos aqui que eu estou lendo, para que você também acompanhe na sua revista, tá? Quem tiver de posse, já disse, pode acompanhar. O Evangelho de João tem como um dos seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. E, ao crer, encontrar a vida em seu nome. Lá em João 20, 31, eu queria pedir a ajuda de vocês para que a gente discorra em alguns textos. Quem pode nos auxiliar aí? Mantém, inclusive, o livro de João aberto, o Evangelho de João aberto, que a gente vai ler alguns textos também nele. Tiago, você hoje está fantástico, viu? Eu vou ler para que a gente não perca tempo. Diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus,
e para que crendo tenhais vida em seu nome. É a referência do que o próprio livro descreveu. E olha só, quando a gente leu o texto de João, capítulo de número 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 14, a gente vai vendo que desse anúncio de fato da gente se tornar de fato pertencente a esse Deus, quando a gente crê em seu nome. E olhando isso, a gente vai observar que lá no versículo de número 12, esse capítulo de João, na verdade, é muito conhecido, mas o versículo de número 12, que nós lemos, ele, do texto, ele talvez seja um dos mais conhecidos, que fala a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que crerem em seu nome. João, ele começa anunciando a verdade que Cristo propagou aos seus discípulos. Lembra quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar? Até então, toda a referência, né, que os homens tinham em relação à oração era de fato de enaltecimento ao nome de Deus em relação às características. Então, chamava Jeová, Yahvé, enfim. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a respeito da oração, ele instrui os discípulos a chamarem Deus de Pai. É assim que ele começa ali, com o exemplo que ele dá de oração. E aí João, quando ele tem a oportunidade de descrever acerca dos filhos, ele diz o seguinte: a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem em seu nome. Então ele está demonstrando aquilo que ele aprendeu com Jesus. Lembra que eu disse para você que o autor do evangelho, sendo João, era uma testemunha ocular dos fatos? João, então, descreve nesse versículo o que ele aprendeu com Cristo, através, inclusive, da oração sacerdotal, da oração que foi tida ali como modelo, né? Então, João, ele tem essa preocupação em passar para as pessoas, no versículo de número 12, deixar registrado que agora, a partir do momento do crer em Cristo, eles se tornariam também filhos de Deus. Inaugurando aí, de fato, um tempo novo em quesito de relacionamento. Além disso, além de demonstrar, né, trazer esse evangelho com esse propósito, a gente vai ver a natureza de Jesus. Eu já disse a você que João foi um dos que citou ali, né, trouxe para dentro do seu evangelho a natureza divina de Jesus. E a gente vai lembrar de alguns episódios que João presenciou, obviamente não sozinho, né, com os discípulos mais próximos ali de Jesus, mas teve alguns fatos que João presenciou, inclusive o que a gente tem descrito como a transfiguração, né? Possivelmente na sua Bíblia aí deve estar exatamente com essa epígrafe. João teve este vislumbre. Então imagina que você conhece de repente um homem que prega, que era o caso de João. Ele começa a anunciar o reino de Deus e João tem essa experiência de participar deste momento ali, com Pedro, Tiago e Jesus, no momento da transfiguração. E naquele instante ele percebe que não era uma característica, uma coisa humana que estava acontecendo. A transfiguração, quando a gente lê, a gente não consegue perceber questões humanas acontecendo naquele lugar. O que a gente vê, de fato, é a divindade de Jesus sendo expressada naquele momento. Então, João não que ele tivesse acerca do próprio convívio com Cristo, mas ele contempla esse momento. Ele está ali participando deste momento da transfiguração. Imagina saindo de lá tendo esta referência. O que tinha na mente de João é o que ele tinha vivido. A gente vai lembrar também que além desse momento, João participou, né, de maneira ali exclusiva, junto também com esses dois discípulos que estiveram na transfiguração, da ressurreição da filha de Jairo. Porque Jesus manda tirar todo mundo, fica só eles. Ele vê alguém sendo ressuscitado. E queridos, quando eu leio o texto de Jairo, eu gosto muito
Inclusive, já ministrei algumas vezes sobre ele, mas o que me chama mais atenção é justamente o fato de que a gente não estava numa época que nem a atual, onde as notícias corriam assim. Então, toda a referência que se tinha naquela época era que Jesus curava enfermos, não que ressuscitava mortos. Apesar de Jesus ter manifestado ressurreição em 3 vidas descritas no Evangelho, a gente tem o filho da viúva de Naim, Lázaro e a filha de Jairo. Apesar dessas referências, as notícias não corriam dessa forma. Então, a referência que se tinha é que Jesus curava enfermos. Tanto que quando a filha de Jairo morre, qual é a notícia que ele recebe ainda antes de chegar à sua casa? Não precisa mais importunar o mestre, porque a menina já faleceu, já foi. E João, ele tem a oportunidade dada por Jesus de participar daquele momento de ressurreição. De ver alguém morto e Jesus dizendo, só está dormindo. Querido, isso é expressão de divindade. Seres humanos não detêm esse poder, a não ser que seja no nome do próprio Cristo. Mas aí é Ele que faz, não é o ser humano. Então, João teve a oportunidade de participar de alguns momentos onde ele percebeu, onde ele viu essas manifestações de maneira clara diante dos seus olhos. Então, quando ele tem a oportunidade de descrever isso para alguém, o que ele mais ressalta, o que ele mais relata, é exatamente esse ponto da divindade de Cristo. Porque imagina, queridos, se você tivesse vivido, e eu quero que você se coloque agora no lugar de João, a gente vai fazer um exercício. Imagina que você é discípulo de Jesus, e você está acompanhando Jesus. E aí você vai vendo tudo que Jesus faz, tudo que acontece. E aí, depois lá da ressurreição, você tem a oportunidade de escrever isso para alguém que você conhece, de repente. Pode ser uma carta, não precisa ser um livro. Precisa ser o Evangelho. Mas imagina que você vai escrever para alguém o que você viveu. E aí, geralmente, o que é que a gente faz? Com ressalva de algumas mulheres que, de fato, vão contar uma história ao longo de 20 anos, trazendo riquezas de detalhes. Mas vamos supor que a gente vai fazer um resumo dessa história, tá, mulheres? As mulheres que estão aí, um resumo da história, é um resumo, tá? Para você se debruçar nos detalhes. O que a gente geralmente faz? A gente conta o que nos chamou mais atenção, o que mais saltou diante dos nossos olhos, o que foi impactante para mim, o que de fato resultou daquela experiência. O que aconteceu ali que mais me chamou a atenção? É isso que nós fazemos. Então, quando João teve a oportunidade de escrever o seu evangelho, o que ele fez? O que mais me chamou a atenção nisso? Foram os atributos divinos que eu notei em Jesus. Então, é isso que eu vou compartilhar no meu livro. É isso que eu tanto percebi, que eu tanto tive contato, e é isso que eu quero transmitir. E eu aqui não estou dizendo que os outros evangelhos, né, os outros escritores não tiveram acesso a essa divindade de Jesus. Mas talvez não foi o que chamou tanta atenção. Tanto que a gente vai observar que alguns evangelhos se debruçam mais em descrever milagres mesmo. E aqui, se a gente observar, a própria Bíblia diz que a multidão seguia Jesus justamente por conta disso. Tanto há essa preocupação de anunciar para que tornasse ali, e tivesse ali, inclusive, a referência do Velho Testamento em relação ao próprio testemunho de Jesus, mas que a gente vai observar que um dos casos em que Jesus não manifesta ali milagres e começa somente a pregar, começa só a falar, a Bíblia diz que a multidão começa a ir embora. Porque o que chama a atenção, o que chamava a atenção era justamente a manifestação de milagres. E a gente não pode nem culpá-los, porque isso nos chama a atenção também. Ou você vai me dizer que de repente você chega aqui na porta da igreja, a igreja está entupida de gente, está acontecendo um milagre aqui na porta, você não quer se esgueirar até chegar aqui na frente para contemplar também. A gente quer também ver milagres. Mas João teve contato
E João tinha essa percepção de um outro lado da história, de uma divindade de Jesus que não foi conotada pelos outros evangelhos, escritos lá. E era isso que João queria demonstrar. Então ele falou, eu preciso mostrar o que mais me impactou, o que de fato ficou. Então ele começa anunciando desse Jesus que de fato era Deus. E ele traz inclusive algumas bases do próprio ensino que a igreja tem, vem inclusive do Evangelho de João. Apesar da gente não ter aqui, a gente falou muito isso inclusive na revista anterior, o que a gente falava? Da Trindade, de Jesus ser Deus. De onde veio esses ensinamentos? Do Evangelho de João. A base está no Evangelho de João. Então, João, inclusive, no seu Evangelho, trouxe muita base doutrinária para a própria igreja, em relação principalmente a esses atributos divinos de Cristo. Eu sei que você vai se lembrar, e a gente viu algumas heresias proclamadas, inclusive no livro passado, na revista passada, desculpa, a gente tinha essa referência, né, em defesa da fé. Então, toda a temática que era trazida, geralmente trazia-se agregada a ela a própria referência em outras religiões que traziam doutrinas heréticas em relação ao estudo que nós estávamos fazendo. E o que é que nós percebemos? Que, por exemplo, há essas modificações. Se a gente voltar aqui, eu vou voltar bem rapidinho com você. Qual foi o texto que foi alterado, que a gente citou aqui inúmeras vezes na revista passada, que foi alterado para trazer essa conotação que Jesus não era Deus? Foi em que evangelho? No Evangelho de João. Nós citamos aqui o primeiro versículo do primeiro capítulo. Foi alterado em algumas denominações, né, em algumas religiões, em algumas seitas, como queiram afirmar, para justamente tirar essa conotação de divindade de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho de João traz essa base doutrinária para a igreja acerca da divindade de Cristo e principalmente da referência da Trindade. E é um dos temas mais emblemáticos em relação à nossa fé, porque a expressão, a palavra Trindade não aparece, né, na própria leitura da palavra, mas a gente vai identificando dentro do Evangelho de João esta verdade. Vamos seguir aqui. Queridos, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma interrupção, eu sei que a primeira lição geralmente é mais introdutória mesmo, vocês vão ver coisas mais detalhadas e mais específicas ao longo da revista, mas se quiserem fazer alguma menção ou alguma fala que agregue na lição, podem ficar à vontade, tá bom? Então, nós vamos para o tópico de número 2, que diz o seguinte: Jesus, o Verbo de Deus. Primeiro ponto desse tópico de número 2 é a revelação que ultrapassa o passado. Lembra que eu disse para você que o início dos evangelhos eram diferentes? A escrita, né, a descrição da história, como a história começou a ser contada? João, ele não começa, como eu disse para você, no início da história de Jesus. Não é assim, Jesus nasceu, surgiu no mundo, ou uma virgem dará a luz, nada do gênero. Ele começa falando do tempo em que Jesus ainda estava junto ao Pai. E é interessante a gente observar isso, porque há alguns conceitos, lembra que eu falei nisso para você, que alguns conceitos precisam ficar claros. Alguém aqui sabe, eu sei que vocês são extremamente estudiosos da palavra e já têm isso afiado. Mas vocês conseguem entender claramente a diferença entre encarnação, reencarnação e ressurreição? Todo mundo está de posse desse conceito afiado em sua mente? Que eu siga adiante? Ou alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Eita, gente, é o consentimento do silêncio? É o quê? Está todo mundo afiado no assunto? Posso passar reto, então? Então tá, então eu vou perguntar para algumas pessoas sorteadas na plateia. Todo mundo está ciente desses 3 assuntos? Não? Então eu vou explicar para vocês.
Quando a gente fala, eu vou começar primeiro pelo mais conhecido, que é reencarnação. Quando a gente fala de reencarnação, ele vem mesmo dessas doutrinas, das ideias do gnosticismo, do espiritismo, onde diz que o quê? Que você morre, depois que você morre, você reencarna. Não sei exatamente, confesso a você que eu não sei exatamente eu sei que você precisa fazer coisa boa, para você voltar de uma coisa melhor. Só que, do jeito que anda a nossa sociedade, eu não sei para que rumo está indo essa reencarnação, mas eu não vou entrar no mérito disso, não. Mas reencarnação é isso, é você morrer e você vir de novo. A ressurreição talvez seja o que é mais conhecido no nosso meio, porque é alguém que torna a vida, mas ele não volta à vida vindo de novo, ele volta sendo ele mesmo. Então a gente vê a ressurreição, eu comecei para você aqui, a ressurreição de Lázaro. Lázaro, depois de 4 dias de morto, o que acontece? Jesus vai lá, chega ali onde Lázaro está, e o que ele diz? Lázaro, sai para fora. Então Lázaro não saiu de lá e falou assim, agora eu não sou mais Lázaro, eu sou alguém. Não, ele continuava sendo Lázaro, ele continuava sendo quem ele sempre foi na história. Então, ressurreição é isso. Jesus também se deu no mesmo fato da ressurreição. Então, Jesus não voltou sendo um outro homem, não nasceu de novo, foi ressurreição. Agora, encarnação, que talvez seja um dos temas mais... que a gente, assim, talvez não esteja tão familiarizado como os outros dois, né, porque a gente acaba tendo um pouco mais de contato, foi o que aconteceu com Cristo. Quando a gente fala de encarnação, e eu vou pegar um trecho aqui que eu deixei registrado, para te ajudar na definição disso. Diz assim, ó, refere-se ao ato pelo qual o Filho de Deus, Jesus, assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. A encarnação foi assim. Jesus estava lá com Deus. Ele é Deus. E de repente ele se sujeitou a encarnar no ser humano. Por isso que nós temos, lembra do versículo de número 14, que inclusive foi o nosso texto áureo da nossa lição, e também fazia parte do nosso texto bíblico em classe, o último versículo? O que falava? Que ele encarnou e ele habitou entre nós. Então ele já existia, ele não perdeu nenhuma das suas atribuições, e ele encarna no nosso meio. Então esse é o processo de encarnação. Por que é importante a gente saber essas diferenças? Porque a gente vai ver em algumas ideias as pessoas falando que Jesus foi reencarnado, e a gente vai ver que algumas pessoas defendem isso até hoje, inclusive defendendo que Jesus ainda anda aí pela terra reencarnado em alguém. Eu sei que vocês vão lembrar, aqui em Brasília tem um. Só puxar aí na memória que vocês vão lembrar. A gente vai ver que, no sentido da ressurreição, eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade, mas eu não sei exatamente quantos anos fazem, porque o tempo está passando tão depressa que às vezes a gente vai perdendo esse senso, né? Mas eu acredito que já tenha para a base aí de pelo menos uns 5 anos, talvez um pouco mais, possivelmente um pouco mais, que a pandemia ainda fez a gente remir ainda mais esse tempo, né? Acho que um pouco mais, eles lançaram um filme chamado Ressurreição. Eu não sei quem aqui teve a oportunidade de assistir. Eu, inclusive, quando lançou, eu queria assistir esse filme no cinema, fiquei tão empolgada com o filme que eu queria assistir esse filme no cinema. E o filme A Ressurreição, qual era a ideia do filme? Era um soldado romano que tinha que provar que Jesus não ressuscitou. Ele tinha que ir atrás ali, pós-ressurreição de Cristo, ir atrás dos discípulos e participar ali de algumas coisas, para provar que Jesus não ressuscitou. Lembra que foi dito aqui, inclusive, eu não vou me lembrar agora se foi numa pregação, se foi nos estudos da EBD, mas foi dito aqui na igreja esses dias, falando inclusive que era necessário que Lázaro também fosse morto, porque também provava a divindade do próprio Jesus, na própria ressurreição dele. Então, voltando aqui só para fechar a questão do filme. No final, este soldado romano, que tinha o objetivo de provar que Jesus não ressuscitou, ele se encontra e tem, obviamente é uma descrição do filme, tá? Não é bíblica, mas ele tem ali uma referência de fato de ver Jesus com os discípulos
no período pós-ressurreição de Cristo. E ele entende de fato que aquele homem não era somente um homem humano, mas sim de fato, ele conseguiu notar ali a representatividade de Jesus como de fato algo divino, algo diferente, de fato o Messias, de fato algo que o povo esperava. Né? Então ele tem essa referência. Mas qual era a maior preocupação deles? Era provar que Jesus não ressuscitou. Porque esta é uma das maiores verdades estabelecidas no próprio Evangelho. Quando você fala da morte de Jesus, obrigatoriamente você tem que falar também da sua ressurreição. Porque do mesmo modo que ele foi morto, ele também ressuscitou. Então a gente precisa tratar essas verdades. Então a encarnação de Cristo era Jesus, e Jesus passou por duas das definições que eu citei para você, né? Tanto a ressurreição quanto a encarnação. Então a encarnação ele deixou lá o seu trono e de fato encarnou no nosso meio, não deixando de ser quem ele era. Por isso que não pode ser tratado como reencarnação. Não é que ele estava lá como Jesus e nasceu aqui como outra pessoa. Não. Ele vem com seus atributos, vem com suas definições, vem com a sua verdade, vem sendo quem ele de fato é. Filho de Deus. É isso, inclusive, que nós vemos na referência quando o próprio Deus fala de Jesus aqui. Quando Jesus é batizado, o que ele diz? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus não deixou de ser quem ele era. Tá bom? Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida? Agora está todo mundo afiado nesses três conceitos? Então, eu vou seguir. Tá bom? Porque vai ser importante quando a gente estiver passando essa parte da encarnação. Então, a revelação que ultrapassa o passado. O que aconteceu na descrição de João? Como eu disse a você, como eu comecei a falar a você. João, ele não se conteve ali a história de Jesus sobre a terra, que já era uma história belíssima. Quando a gente se debruça no livro de Lucas, como eu falei para você, um dos mais ricos em termos de detalhes da própria história de Jesus sobre a terra, a gente vai ver que é um livro riquíssimo e que agrega muito sobre o nosso conhecimento das características humanas de Jesus quando ele esteve aqui. Mas João, o tópico que a gente tem proposto na nossa revista é a revelação que ultrapassa o passado. Por quê? Porque ele começa dizendo, antes de qualquer coisa, ele era. Jesus era. Antes de qualquer outra manifestação, antes dele vir à terra, antes de qualquer outra coisa, ele era. E no versículo de número 1, eu vou reler para você, que eu sei que você já ouviu algumas vezes, inclusive hoje, mas ele começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então o que João começa contando? João começa contando, olha, vocês podem até ouvir de um Jesus de agora. Vocês podem até ter tido contato com esse Jesus agora. Mas ele é desde o princípio. Ele está lá desde o princípio junto ao Pai. Então ele começa a descrever Jesus nesse tempo. Para que as pessoas percebam, inclusive, e reforce a verdade de que Jesus é Deus. Então estava lá desde o princípio. Então, isso ultrapassa, né? Inclusive o tópico diz assim, quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do Evangelho, que é o versículo de número 1 que eu acabei de ler para você, na verdade eu li 3 versículos, mas é provável que ele tenha como referência Gênesis. Por quê? Porque ele cita que tudo foi feito por ele. Foi o versículo de número 2 que nós lemos. O verbo é Deus, no princípio, possuindo, assim, uma existência infinita, ou seja, não tem começo e não tem fim. Então ele não começa, como os outros evangelhos, dizendo do nascimento de Jesus em terra. Ele começa dizendo que Jesus era desde antes, desde o princípio, ele já existia, já tinha essa verdade, já estava estabelecido em Deus, tá? Desde sempre. Então por isso que a revelação ultrapassa o passado. Segundo ponto é a natureza fundamental do verbo. Na natureza fundamental do verbo, tem assim,
E na própria lição diz, né? Tal como Deus é eterno, também o verbo é. E a gente vai lembrar aqui das nossas lições anteriores, quem estava participando. Quem não estava participando e não conseguiu acompanhar, no YouTube tem todas as lições, tá? Salvas lá, para que você possa rememorar aí. Mas uma das coisas que a gente teve aqui, inclusive, foram 2 aulas, que, acho que não lembro agora a numeração da aula, acho que 7, 8 e 9, alguma coisa assim. Que a gente vinha falando dessa natureza de Jesus, que era Jesus é Deus e Jesus, o Filho é igual ao Pai. Uma dessas lições, inclusive, fui eu que ministrei, a outra foi a irmã Maria José, se não me falhe muita memória. Isso mesmo. Acho que foi isso mesmo. E o que a gente enfatizou ali? Exatamente essa parte da natureza. Dessa natureza divina. E como é difícil, às vezes, a gente ter essa compreensão. Porque quando a gente olha alguns comportamentos de Jesus escritos no Evangelho, a gente vai ver que algumas coisas a gente tem que olhar como Jesus homem e algumas coisas a gente tem que olhar como Jesus Deus. Imagina João olhando, por exemplo, Jesus ali comendo, se alimentando com os discípulos. Jesus homem, se alimentando com os discípulos. E de repente ele sai dali, Jesus fala assim, olha, eu vou sair aqui com alguns discípulos, a gente vai subir ali um monte. E de repente ele se depara com a transfiguração. E agora é Jesus Deus. E a gente vai observando que João também consegue distinguir essas características humanas e divinas em seu relato, apesar de enfatizar mais sobre essas características divinas. Mas a natureza de Jesus, a natureza fundamental do Verbo, ela é exatamente igual ao Pai. Todas as atribuições, todas as verdades estabelecidas no próprio Deus, também está estabelecido no seu Filho, porque eles possuem, desfrutam da mesma divindade, os dois são Deus. E aí, e eu sei que você pode pensar assim, mas Camila, e eu sei que a gente já entrou nesse debate, inclusive nas aulas passadas, em relação a ser de fato uma pessoa diferente, mas possuir as mesmas atribuições em termos de divindade. Então, a natureza fundamental do Verbo é essencialmente igual à de Deus. Por que às vezes a gente não consegue fazer essa separação? Tá? Vou trazer só esse exemplo para você. Porque tudo aquilo que a gente tem contato com o humano, a gente não consegue trazer para o divino. Ou tudo aquilo que a gente já tem as nossas próprias referências terrenas, ou aquilo que a gente está habituado a conviver, a gente tem dificuldade em transpor para o que a Bíblia diz. E a gente já citou exemplos aqui sobre a própria divindade, que a gente, na nossa mente, trabalha muito com hierarquia, então a gente não consegue entender como é que 3 são 1, sendo que eles são... Porque até mesmo, e aí eu vou dar um exemplo para você, até mesmo naquilo que nos é passado, acerca da própria pregação da divindade, quando a gente vê, o que é que a gente vê de referência? No mundo, tá? Não estou falando só no ambiente da igreja, no mundo. O que a gente vê? A gente tem a ideia, a gente já debateu isso aqui, eu não vou entrar em méritos nem detalhes. Mas o que a gente vê? Pai, Filho e Espírito Santo. O que a gente pensa? Pai é a maior autoridade, Filho é a menor autoridade, e Espírito Santo está aqui do lado. Se a gente olhar a própria referência, que tomou conta, inclusive, do credo católico, como é que as pessoas fazem, inclusive, o sinal da cruz? Acho que o sinal da cruz chama, né? Nem lembro, mas tanto tempo que saí de lá, realmente nem lembro. Exatamente, fazendo qual a referência? Que o Pai é superior. Então, até na própria cultura da igreja, a gente tem essa mística. Só que a gente precisa entender que quando a gente fala da natureza do Verbo, a gente está falando da natureza divina de Jesus. E nessa natureza divina de Jesus, precisa estar estabelecido no nosso coração que é a mesma natureza do Pai. Não há competitividade, não é eu sou mais ou sou menos ou coisas do gênero, não. Eles são iguais em divindade, então eles desfrutam da mesma natureza. Todos os atributos que a gente tem em Deus, a gente também tem no Filho, tá bom? Então ele fala dessa natureza do Verbo. No tópico de número 3, a gente tem, no princípio era o Verbo. O
que foi um versículo aqui que a gente, inclusive, já começou a mastigar, mas ele traz esse conceito, né? Porque tem algumas traduções, eu não sei se alguém aqui está de posse de alguma versão da Bíblia, que ao invés de dizer verbo, alguma coisa assim, que diga palavra. Alguém está de posse dessa versão aí? Maicon, lê aí, Maicon, como está na sua Bíblia, por gentileza. Qual versão é essa, Maicon? Conta aí pra gente. King James. Obrigada. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Obrigada. Olha só, maioria das Bíblias, a minha inclusive está assim, que essa aqui é a Nova Almeida atualizada. Maioria das Bíblias, a gente tem essa referência do verbo, mas a gente encontrou uma versão aqui, que é a versão ali que o Michael estava lendo, que é a King James, que diz palavra. São poucas as versões que a gente tem palavra, talvez uma ou duas. Eu acho que tem uma outra que também que é da King. A tua também é? Deve ser a mesma versão do Michael, inclusive. NVE? Não, NVE ou NVT? NVT, porque essa é uma das Bíblias, essa tradução acho que veio agora também, assim, agora sim, recente. Está com palavra. E aí a gente tem essa tradução, inclusive, em cima da palavra logos, que é, né, de origem grega aí, e significa, né, em algumas, verbo, palavra, logos, neste contexto, é exatamente a mesma coisa. E diz assim, ó, o conceito logos, ou palavra, ou verbo, traz consigo a noção da expressão, tanto da razão quanto da linguagem. E diz o seguinte, tem uma representação de divindade. Quando a gente fala muito de manifestação de palavra, inclusive no sentido da criação, no sentido da origem, no sentido de tudo, tem uma explicação muito legal que o pessoal gosta de utilizar quando eles estão falando, inclusive, da criação da Trindade, de serem três. Eles dizem exatamente da ordem, da palavra executória e da ação do Espírito. E quando faz isso, ele não está distinguindo a atribuição de ser Deus, mas às vezes a atribuição do fazer. Por exemplo, quando a gente faz uma oração, qual foi a instrução que nós recebemos pós-vinda de Jesus? A nossa oração precisa ser feita em nome de quem? Meu Deus, crentes. Amém, glória a Deus. Misericórdia. Eu já ia chamar o Samuel aqui de volta para pegar a nave da igreja e levar ali para o salão discipulado. Falei, irmãos, vamos voltar para lá. A gente recebe essa instrução, em nome de Jesus. Quando a gente vai discorrendo, principalmente na carta de Paulo aos Romanos, a gente vai vendo que Paulo diz ali, né, algumas especificações que são atribuições do próprio Espírito Santo. Ele diz ali algumas questões do Espírito Santo. Ele fala, o Espírito Santo intercede por nós. E aí, não quer dizer que ele perde o seu atributo de divindade ou que ele deixe de ser Deus, mas que há atribuições diferentes. Por exemplo, na primeira manifestação de Deus ao povo, o próprio Deus se manifestava. Se a gente voltar lá para o Velho Testamento, o que a gente vai ver de referência? Principalmente pós-saída do Egito, quando o povo começa a ser estabelecido de fato como povo, quando eles recebem lei, instruções, governo e tal. Quando eles começam a se estabelecer, qual é o contato que eles têm com Deus? Deus manda Moisés dizer ao povo, para eles se santificarem, que Deus vai se manifestar no meio deles. Então, eles vão para o pé do monte e Deus começa a se manifestar. Só que Deus começa a se manifestar de uma forma que eles começaram a ficar atemorizados. Queridos, tem coisa que aos olhos humanos, né, de fato nos atemoriza. E o povo começou a ficar desesperado. Falou, se a gente encostar diante desse Deus aqui, a gente vai morrer. E eles começaram a ficar atemorizados. O que foi que eles pediram naquele instante? Eles pediram para que Moisés falasse com Deus e que repassasse ao povo, que Moisés seria como se fosse Deus no meio deles, em relação às palavras manifestadas acerca do que Deus falou. Quando a gente vê Jesus, quando a gente vê a fala de Jesus, a gente vê Jesus numa plena expressão de amor. Sei que você vai falar, Camila, mas e aquele episódio lá? Quebrando a casa, como é? Uma coisa atípica, né, irmãos? Ali naquele...
Momento, mas o que a gente vê de fato é a expressão de amor. Quando a gente vê Jesus sendo testado por vários grupos religiosos, a gente vê Jesus dando respostas brandas e tranquilas. A gente vai ver, por exemplo, em momentos onde poderia se suscitar ali uma rebelião dos discípulos, através, inclusive, de quando Pedro se levanta a sua espada para combater, para que Jesus não seja preso, não fosse preso, o que Jesus faz? Aplaca ali e diz, é necessário. Então, era, de fato, uma propagação de amor. Todas as vezes, inclusive fora da propagação da nossa fé, que a gente vê aí fora, qual é o maior exemplo dado do próprio Jesus? Expressão de amor. E quando a gente fala do Espírito Santo, geralmente, por exemplo, quando você vê alguém triste, alguém choroso, o que você fala geralmente? Como crente, como você fala? Usa crente, como você fala? Que o Espírito Santo do Senhor te console. Não é o que a gente geralmente fala? Replicando, inclusive, verdades que a gente lê na própria palavra. Então, não é que eles são um maior que o outro, mas cada um tem sua aí a atribuição, cada um, né? Geralmente a gente não usa, a gente pode até usar na força da expressão algumas coisas, mas a gente geralmente remota e vai, porque está descrito na palavra. E quando a gente fala do logos, né, dessa palavra, deste verbo, né, dessa temática que no princípio era o verbo, era a palavra, era a existência, tem um tópico aqui que eu queria compartilhar com vocês. Diz assim, a palavra grega, logos, né, que é o que está de fato descrito neste texto, ele traz um significado muito amplo. E aí ele fala, inclusive, que o termo era usado na filosofia para indicar o princípio racional que ordenava todo o universo. Não era nem num termo bíblico, mas na filosofia da cultura atual, da cultura antiga, era utilizado para descrever o princípio de tudo, como tudo surgiu. Essa palavra logos era utilizada. E logos, apesar da gente estar habituado... Porque quando a gente fala palavra, a gente traz logo para o nosso idioma, né? A gente traz para a gente. O que a gente pensa em palavra? Palavra, um nome. É o que a gente pensa. Só que no termo logos, nessa ideia do logos, ele tinha um tipo, né? Na expressão deste termo, expressava-se como se fosse um poder que agia. Um poder intermediário. Então, por isso que às vezes a gente traz, e o livro, a nossa revista, traz às vezes alguns termos, algumas palavras, que traz o significado para que a gente vá de fato na origem da palavra, na etimologia da palavra, para entender e compreendê-la. Eu não sei se eu realmente não vou lembrar, depois eu vou pedir ao Samuel que sugestione de novo aqui na igreja, porque ele já fez isso algumas vezes. Mas tem uma versão da Bíblia que o Samuel vive publicando, compartilhando com todo mundo, que ele falando, está lá essa Bíblia, que é muito boa. E o que tem nela? Algumas palavras-chave tem ali a tradução, a referência, a etimologia da palavra, o que é de fato no original. E é bom a gente olhar algumas coisas dessas. Porque na tradução, quando traz para o nosso idioma, às vezes algumas coisas acabam perdendo, assim, não perdendo o sentido, mas não tendo a própria potência que no escrito original tem. Então, quando a gente fala de palavra, de verbo, de logos, ele está falando desse poder intermediário, dessa ação de Deus, de fato, de um poder que executa. E quando a gente só lê verbo, palavra, parece que não traz a mesma conotação. Então, eu queria deixar essa dica para vocês. Depois, quem quiser, eu pergunto para o Samuel, e depois podem me procurar ou procurar o Samuel. Acho que é a Bíblia Strong, se eu não me engano. É isso mesmo, o Samuel já me passou aqui. E aí, tem algumas coisas que você consegue marcar e ir lá na referência, tá bom? Para fechar esse ponto, no princípio era o verbo, que fala dessa questão do logos da palavra, tem um tópico aqui também que eu queria compartilhar com você. Não está aí no seu livro, na sua revista, mas eu queria só compartilhar
uma outra ideia em relação ao próprio Logos. Que diz assim: através da palavra, nós nos comunicamos. E é aquilo que, quando a gente lê, é o que mais fixa na gente por causa do nosso próprio idioma. Mas diz assim: tornamos conhecida a nossa vontade. Isso quer dizer que as palavras revelam o que se passa na nossa mente e coração. É nesse sentido que João também fala com o verbo de Deus. Aquele que expressa a mente de Deus, revela aos homens. A Bíblia diz que Cristo é a palavra final de Deus para a humanidade. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, ele traz aqui uma outra ideia para a gente pensar a respeito de Cristo ser a palavra, de Cristo ser o Logos, o verbo, da ideia de que, como se fosse de fato a expressão daquilo que está no coração de Deus sobre a nossa vida. O que Deus de fato quis manifestar? E a gente vai ver que a questão de Jesus ter vindo é tão profundo que uma das coisas assim que mais me marca em relação a isso é quando a Bíblia diz que ainda, quando nós éramos pecadores, isso já havia sido estabelecido. Não foi porque ele viu uma fagulha de falar, nossa, ó, um grupo ali aceitando esse sacrifício, então, não. Ele entregou por nós, se entregou por nós, fez por nós, quando nós de fato estávamos ali sem esperança, jogados no pecado, e sem a perspectiva e o desejo de mudança, porque isso é o que a gente via na geração. Pregado, quer falar, Kleber? Por favor, Ronan. Camila, quando você fala aí a expressão de Deus, né? O verbo se fez carne, isso é a encarnação. E a encarnação, a maneira mais fácil da gente compreender ela, está lá em Filipenses 2. Porque a gente acha, Deus encarnou, e a gente acha que é algo maravilhoso, e de fato é, porque é a revelação do amor de Deus. Mas não foi fácil, porque foi a extrema humilhação de Deus, além da morte na cruz, também a encarnação, porque o texto descreve: e se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, não foi uma tarefa, claro que foi fácil, porque o poder de Deus é grande, mas um Deus que se humilha na encarnação para se tornar um homem, né? Isso é só por conta de algo sublime, maravilhoso, que é o próprio amor de Deus. Aí o Espiritismo vem com a mentira, né? Que é a reencarnação. Você vê que enquanto o processo aí é de cima para baixo, né? É caindo, é decrescendo, a reencarnação, ela quer ascender o homem, se tornar melhor, iluminar, um processo de evolução. Mas o processo de Deus foi de humilhação. Sim, e inclusive o versículo anterior ao que deixa eu até ver uma outra versão aqui, porque a minha é mais buscada. Vou ver se eu consigo resgatar aqui só o versículo anterior ao texto que o Kleber leu, que é o versículo de número 5, tá? Ele já leu aí a partir do 8. Vou só ler para os irmãos. Diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O Kleber leu do 8 em diante. Então, de fato, não é porque às vezes a gente olha assim e tem um versículo tão clássico, inclusive tratado como textuário da igreja, que é João 3,16, que muitas vezes a gente vai se ambientando tanto ao texto que a gente não percebe a profundidade do texto. Porque aquilo que vai se tornando comum aos nossos ouvidos, a gente parece que para de reparar. É comum do gênero do humano isso. E a gente não percebe de fato como foi difícil, isso que o Kleber citou, como foi difícil de fato. A gente descreve assim a morte de cruz, né? Principalmente
os meninos aí, o pessoal que prega pro público infantil, né? A gente tem que muitas vezes tirar esse peso mesmo e trazer aquela glória mesmo do Jesus ali morrendo por nós e ressuscitando e tudo mais. Mas, de fato, é difícil a gente ler, por exemplo, na referência do próprio Velho Testamento, frases como, todavia agradou Moelo. É difícil ler isso. É difícil ler isso. É difícil a gente ver, por exemplo, a própria referência do próprio Jesus na cruz, falando, meu Deus, por que me desamparaste? Na própria humanidade de Cristo sendo demonstrada ali, do quanto difícil foi. E a gente vai ver o próprio relato de Cristo antes da crucificação, quanto desafiador foi. Dos próprios sintomas que das próprias referências e coisas que aconteceram no seu próprio corpo em relação àquela dor que estava por vir. Então, de fato, não é algo fácil, mas glória a Deus que foi algo que Ele fez por nós, né? E isso traz, de fato, uma imensa alegria ao nosso coração. Mas, em relação à palavra, a palavra, de fato, é a expressão. Jesus manifestou aquilo que estava no coração de Deus para ser feito sobre nós, para que, de fato, essa restauração de aliança fosse concretizada, fosse realizada. Não havia nenhum outro sacrifício, nenhuma outra pessoa que pudesse ali fazer o que Jesus fez por nós, né? Se assim fosse, e eu já até falei isso aqui algumas vezes para algumas pessoas, se assim fosse, né, é uma coisa que o pastor César Cavalcante costuma dizer, ele fala assim, se nós, de fato, não precisássemos de mudança, não precisássemos de aperfeiçoamento, não precisasse, de fato, aceitar a Cristo, esse sacrifício maravilhoso que Ele fez por nós na cruz, Ele não precisava ter vindo, porque a gente mesmo ia alcançar a nossa perfeição. Por isso que a gente refuta tanto, inclusive, até próprias questões de algumas religiões que pregam sobre essa questão dessa boa obra. E a gente já citou aqui, a boa obra eu faço porque eu recebi dele algo bom e eu continuo propagando. Não porque isso me tornará alguém salvo, somente por isso. Ronan, me ajuda aqui, por gentileza. A Lu. Obrigada. Luciana. Enquanto a Lu vai falar aí, a gente vai para o tópico 3. Porque o tempo, meu Deus, eu olhei agora, era 10 horas, bati o olho aqui, já são 10h22, misericórdia. Mas pode falar, Lu, fica à vontade, viu? Tá, joia, bem rápido. Quando foi falado aí que foi citado, né, o texto de que Jesus é o Cristo, e Jesus ali também, ele comenta que acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome dizendo ser o Cristo, né? Eu tinha uma visão pequena a esse respeito, e na minha mente sempre vinha, como você comentou aí, do Henry Christian, né? Aquela pessoa que via materializado assim, dizendo ser o Cristo. Porém, numa ministração, eu vi que isso é algo muito maior, porque Cristo, que é o ungido, também significa solução. Então, Cristo é a solução de Deus para a humanidade caída. Então, quando Jesus falou, muitos virão em meu nome dizendo ser o Cristo, não seria uma pessoa necessariamente, mas dizendo ser a solução. E qual que é a solução que o mundo coloca? Você ter boas obras, você ser uma boa pessoa, ou você ir se reencarnando para você se aperfeiçoar. O que mostra que também é uma grande farsa, porque o mundo está em uma decadência muito grande. Se a reencarnação fosse a solução da humanidade, nós estaríamos num crescimento moral e não num declínio. Aí a gente vê que a palavra tem toda a razão, porque a Bíblia diz que haveria esse declínio. Então, o nosso mundo mostra isso. E a solução de Deus é Cristo, nem encarnação, nem reencarnação, na verdade, nem reencarnação e nem também essas boas obras. Para fechar o versículo clássico, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, assim, só para fechar essa ideia da Lu e a gente ir para o próximo tópico, tá? A encarnação do Verbo. A gente tem a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Eu vou ler com você esse tópicozinho, que diz assim, ó, João identifica Jesus como Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai, através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. Você pode observar isso no nosso texto bíblico em classe, lá no versículo de número 4 e 5, tá? A gente leu sobre isso.
E as trevas simbolizavam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. Olha só, abre sua Bíblia lá. Quem está com a revista pode ser na revista, tá bom? Mas quem não tiver de posse da revista, para que você possa acompanhar junto conosco, abre lá em João, capítulo de número 1, que foi o nosso texto aí, que norteou aí, inclusive, a nossa lição. Lembra que eu disse para você que, eu não sei se você vai lembrar dessa informação, que eu falei logo no início da aula, mas eu disse para você que Marcos e Lucas, no início do seu evangelho, no início da descrição da sua história, eles citaram ali o próprio João Batista. Então, Marcos começou com a história de João Batista, anunciando ali a preparação do evangelho para o Cristo, a preparação do caminho para a pregação do evangelho de Cristo. E Lucas começou com o anúncio ali do nascimento de João. A gente tem esses dois paradigmas aí em relação ao início do evangelho. Quando a gente vai para João, eu disse a você que João começou o seu livro falando deste passado, desse Jesus que era Deus, esse estabelecimento de tudo. Mas logo em seguida ele também anuncia João. Porque eu disse para você, na introdução de uma história, a gente começa geralmente citando alguma coisa que vai te nortear em relação à leitura do livro, né? Então, o que foi que João queria deixar claro no seu livro? Que Jesus era Deus. Ele deixou isso claro nos 3 primeiros versículos. Logo seguido a isso, ele começa a contar a história de Jesus como o povo conhecia. E como é que o povo conhecia a história de Jesus? Quando João começa a batizar o povo e começa a anunciar o reino de Deus que é chegado dentre eles. Então, João também anuncia João Batista. João também anuncia João. E aí, ele traz essa referência de que João Batista, ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Então, ele começa, de fato, a contar ali para as pessoas, a propagar esse evangelho. Imagina, eu não sei se você já teve a curiosidade de estudar sobre isso, mas quando você vai lá no tempo de Jesus, quando o evangelho começa a ser propagado, havia principalmente entre os religiosos uma disputa muito grande. Por quê? Porque as pessoas sabem que, você também sabe, não há vacância de poder, não há poder livre. Se a gente tiver um lugar agora que, inclusive vou indicar para vocês, eu não sei, o pessoal aqui geralmente acompanhou muito a série Os Escolhidos, né? Acho que todo mundo aqui na igreja assistiu. Se não assistiu todo mundo, pelo menos 80%. E agora foi lançada uma nova série chamada A Casa de Davi. Tem 8 episódios só na Prime Video. Muito bom, inclusive, a série. E eu estava assistindo agora o último episódio, que saiu agora na quinta-feira, e eu consegui assistir na sexta. E assistindo o episódio, eles trazem um relato ali da batalha, né, de Davi e Golias e tal. E ele traz um dos filhos de Saul, já almejando o poder. E aí eu fiquei olhando e falei, gente, como é sério isso, né? Ninguém pode pensar que alguém vai ser destituído, que ele já tem um grupo ali armando para assumir aquele poder. Então não há vacância de poder. Sempre que você vê alguém saindo de algum lugar, você já pensa que algum líder também irá se emergir ali naquele momento. E aí, na religião também funcionava assim. As religiões queriam domínio, queriam poder. A briga com Jesus não era só porque Jesus curava os enfermos ou manifestava tudo. Eles ficavam com medo daquele rebanho passar a seguir a Jesus, porque ali passaria a ser a maior religião, o maior grupo religioso. Então, o medo não era que Jesus morresse, ressuscitasse, não, era a disputa mesmo de poder. E quando a gente olha isso, quando a gente olha para essa questão, João começa a anunciar esse projeto de salvação. Por quê? Porque a sociedade estava em decadência. Eles estavam fazendo disputas pessoais. Eles não estavam preocupados mais com o reino de Deus. Eles queriam trazer julgo. Tanto que as referências que a gente tem, como era que o povo orava? O povo orava para que o outro ouvisse. Falasse, nossa, como ele ora bonito. Oh, nossa, ele está jejuando. Então, a propagação da ideia da religiosidade naquele tempo era terrível. Porque as pessoas estavam preocupadas em, de fato,
estarem ali demonstrando o que na verdade nem eram. Então, quando João Batista ele começa a anunciar, por que ele chama o povo de raça de víboras? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? O que ele está falando? O povo está moralmente em declínio. Vou usar aqui a réplica da fala da Lu. Moralmente em declínio. Então, o que eles queriam naquele instante? O que João estava anunciando? Olha, está vendo que vocês estão andando em trevas? Vai vir uma luz. Então, ele começa a anunciar. E João começa a dizer isso. Falando dessa luz que veio não só para trazer clareza, mas também para dar testemunho. Deixa eu só avançar aqui para os 2 tópicos finais, para pelo menos trazer a conclusão da lição. A gente tem mais 2 tópicos, que é o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus e a manifestação e a habitação do verbo. Eu vou sintetizar os 2 rapidamente, antes da gente ir para a conclusão. Em relação ao segundo tópico, que é o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, a gente já falou aqui na própria referência de João 1,12, né? A todos quantos receberem, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. E, além disso, a gente tem a manifestação e a habitação do verbo. Lembra quando a gente leu o versículo de número 14, que era inclusive o nosso texto? Já te passo, viu, Larissa? 1 minuto e eu encerro. O que a gente viu? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí eu vou recapitular aqui a fala do Kleber e uma fala minha em relação ao nosso próprio estudo, que é o quê? Jesus, ele de fato abdicou, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio encarnado no nosso meio como humano, sofrendo as mesmas paixões, as mesmas dificuldades, todas as mesmas questões, as mesmas traições, dificuldades que a gente tem do próprio relacionamento humano. Tudo isso sofreu junto conosco. Então, encarnou no nosso meio. Não foi que ele veio e, de repente, ficou num status superior e, de repente, morreu por nós. Não. Ele encarnou e esteve, habitou no meio de nós. Então, quando o próprio livro traz sobre essa manifestação e habitação, é importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Então, não foi uma coisa assim, Jesus veio e de repente morreu e não passou por nada do que a gente passou. Passou as mesmas dificuldades, as mesmas tribulações, a mesma dor que a gente sente ao ser traído, ele sentiu quando Judas o traiu. Todo este processo, mesmo obviamente sendo predito. Mas ele habitou no nosso meio, de fato. E na conclusão a gente tem, observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Para fechar, esse mesmo versículo que eu já citei para você, que é João 1,12, que é, de fato, o poder de ser feito filho de Deus, quando, de fato, nós cremos nele. Se alguém tiver alguma dúvida, eu ainda vou ficar uns 10 minutinhos lá atrás, se alguém ainda tiver alguma dúvida e quiser perguntar, tá bom? Que eu realmente tenho que devolver o microfone, que eu já passei alguns minutos. Obrigada.